Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de compreender o contexto e a gente vai retornar com a teoria da mudança, nesse contexto onde a gente vai trabalhar os princípios da avaliação na auditoria. Então, a gente já trabalhou bastante essa parte do contexto, é uma parte que a gente trabalha logo no começo da auditoria, na construção da visão geral. Então, se vocês se lembram, a gente precisa já de cara entender os objetivos da política pública, entender quais são as regras, os normativos e os critérios que são usados para a política pública ter sucesso, entender também pessoas, processos, produtos e tecnologia que fazem a política pública funcionar. Bom, isso não é novidade. A gente também trabalhou já um pouco sobre a teoria da mudança. Então, a gente já sabe que tem alguns elementos que fazem parte da política pública, que a política pública é sempre uma teoria que o gestor entende, né, o formulador da política pública entende que aquela atuação, aquela intervenção vai ajudar a melhorar o problema coletivo que ele localizou e que o governo escolheu tratar. Bem, e o que que a gente vai falar agora sobre essa importância do contexto e teoria da mudança como importância para a gente trabalhar auditoria de política pública? Bom, a primeira coisa que a gente aborda no texto é a importância de conhecer muito bem os stakeholders e entender a participação dos stakeholders dentro da política pública. Então, uma das funções nossas de accountability é entender quais são os interesses dos stakeholders e entender se esses interesses estão sendo atendidos em uma política pública. Então, isso faz parte do nosso escopo e é onde a gente deve se concentrar numa auditoria, né? Então, a análise de contexto para a auditoria, a gente está buscando entender o cenário que a política se insere para avaliar como ele pode afetar o seu desempenho. É um pouquinho diferente na avaliação, que ela está mais focada em entender o impacto da política e como que os fatores de contexto eles vão influenciar os resultados, né? A avaliação quer saber por que a política funcionou ou não, um pouquinho diferente da auditoria, que ela quer expor e dar transparência e accountability aos elementos que constituem a política e aos seus resultados. Bem, o ponto de partida para essa análise de contexto acaba sendo o mapeamento de stakeholders, né? A auditoria, ela apoia a inclusão dos stakeholders ao assegurar que eles sejam considerados em cada fase da política pública. Então, uma coisa importante que a gente tem que avaliar como auditores é essa inserção dos stakeholders dentro da política pública, dentro de cada fase da política pública, né? Enquanto a avaliação ela vai entender um pouquinho como é que foi o impacto na vida dos stakeholders dessa política pública. Então, o primeiro passo é a gente listar os stakeholders envolvidos ou impactados na política. Isso pode incluir beneficiários, gestores, ONGs, responsáveis por implementação de projetos, parceiros, etc. Depois é importante a gente classificar stakeholders, né? Então, algumas perguntas importantes que a gente pode fazer é quem tem poder de decisão sobre essa política? Quem que vai ser mais afetado por essa política? E aí classificando esses stakeholders nos grupos mais relevantes, né? Depois a gente precisa passar para o entendimento dos interesses e das expectativas. Essa análise ela pode ser feita tanto por consulta quanto por revisão de documentos. Então, assim, a gente precisa entender o que cada um está querendo com aquilo, desde os beneficiários até os parceiros, e qual é o impacto caso no programa, caso esses interesses e expectativas não sejam atendidos. Depois a gente precisa fazer uma avaliação do envolvimento desses stakeholders no planejamento e na implementação da política pública, né? Uma vez que os interesses estão mapeados, assim, o próximo passo é verificar se e como esses stakeholders foram envolvidos no planejamento e na implementação da política, né? Então a gente revisa atas de reuniões, relatórios de consulta, registros de engajamento, tudo isso é importante para a gente entender qual o grau de participação desses stakeholders dentro da formulação e dentro da implementação da política. Depois a gente vai analisar
a inclusão e transparência, né? Verificar se esse processo foi transparente, se todas as partes interessadas elas tiveram a chance de expressar suas opiniões e preocupações. E depois a gente vai documentar e relatar essa análise. Em auditorias, em geral, a gente usa papéis de trabalho específicos para essas análises stakeholder, né? É uma coisa bem simples, na realidade. Você vai ter um arquivo em Word, onde você vai fazer essa análise de stakeholders, né? Vai ter uma lista de stakeholders, quais os interesses. Você vai ali colocar onde você viu essa documentação de que esses stakeholders foram envolvidos, relatos, etc., para chegar a uma conclusão sobre o grau de envolvimento dos stakeholders na política pública, né? Alguns cuidados são importantes, dentre eles a validação dos dados, né? É importante, depois de você fazer essa análise, revisar a metodologia e as fontes, incorporar essas conclusões e contextualizar isso dentro dos demais resultados da política pública. Então, por exemplo, se você tem um grau de insatisfação muito alto do beneficiário e, ao mesmo tempo, você percebe que ele não foi incluído durante as discussões da política, isso pode indicar que alguma coisa precisa mudar dentro da política. E que seus anseios precisam ser incorporados ali dentro do desenho dessa política pública e até comparar isso daí com os resultados da auditoria e antes da gente poder formular questões ali juntamente com os nossos dados quantitativos e qualitativos para depois recolher essas evidências e fazer as recomendações. Então, essa análise de contexto, ela perpassa todo o processo da auditoria. Uma coisa bacana é a gente entender também a teoria da mudança, né? Então, a gente tem lá algumas premissas ou assunções que são tomadas para desenhar a política pública. O primeiro passo que a gente precisa entender será que essas assunções, será que essas premissas, elas se provam verdadeiras ao longo do tempo? Então, a gente pode trabalhar isso, muitas vezes essas assunções são implícitas, a gente precisa perguntar para os gestores, perguntar para os formuladores, para ver essa suposição é válida, existe algum sinal de que ela possa não se confirmar, e aí a gente poder trabalhar isso, inclusive com planos de contingência, caso realmente essas premissas elas não se revelem verdadeiras, porque isso pode mudar completamente os rumos da política, né? E a gente pode trabalhar também todo um planejamento da auditoria com base na teoria da mudança. Então, só para a gente lembrar um pouquinho os elementos da teoria da mudança, você tem lá o problema público. No problema público, você vai ter os insumos necessários para resolver esse problema público, que ele vai estar de acordo com objetivos que são traçados em função desse problema público. Esses insumos vão ter processos de trabalho. Esses processos de trabalho, eles vão se transformar em produtos, esses produtos em resultados e esses resultados em impactos na política pública. Então, a gente pode desenhar toda a nossa auditoria para explorar toda a teoria da mudança, os indicadores de economicidade, de conformidade, de eficiência, de eficácia e efetividade que a gente deseja medir. Bom, o texto vai aprofundar um pouco mais em cada elemento desse. Eu espero que vocês gostem da leitura e ele está bem linkado ali com as premissas de avaliação de política pública e usando as ferramentas de avaliação de políticas públicas para fazer auditoria de política pública. Obrigado.